Eu quero até voltar no tema da campanha de vocês, Fábio, que eu acho extraordinária. Eu diria assim, olha, a gente alimentou muita mentira no meio espírita. Infelizmente, a gente alimentou muita mentira. E nós temos que admitir isso, sabe? E aí, basicamente, por conta de ter alimentado essas mentiras, a gente começou a patrocinar a injustiça. É inevitável, a gente tem que dizer isso, gente. Por exemplo, vou falar de uma mentira que a gente alimentou no Espiritismo e que a gente precisa desconstruir urgentemente. A gente alimentou a mentira que, tudo bem, vamos dizer assim, foi um engano, foi uma má interpretação, foi um equívoco. A gente alimentou aquela ideia de que o Espiritismo foi uma coisa trazida pronta dos espíritos superiores e que era uma revelação dos céus para a terra perfeita, acabada e inquestionável. Até hoje eu vejo pessoas falando assim, quem está em condições de questionar o Espiritismo? Eu falo assim, qualquer um. Qualquer um. Kardec nunca teve a pretensão de um movimento fechado, pronto, concluído. Nunca. Isso não faz parte do pensamento kardeciano. Isso foi invenção nossa, depois, daqueles que viemos depois dele, e que fomos construindo mitos em torno da doutrina espírita e do projeto kardeciano. Então, Kardec nunca teve essa pretensão. E eu sei, eu entendo, lendo os textos dele, é claro que eu percebo que, de alguma maneira, ele achava que o Espiritismo revelava uma verdade quase definitiva, eu sei, mas isso é contextual, gente. Isso é da época, isso é da maneira como se pensava no tempo dele. Né? Ele mesmo deixou em vários pontos claro que o Espiritismo era progressivo e que ele mudaria de acordo com as mudanças que acontecessem no mundo da ciência. E nós esquecemos disso. E nós esquecemos desse pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Tá? Então a gente vê um espiritismo cristalizado em verdades do século XIX e, por consequência, um espiritismo racista, por consequência, um espiritismo machista, por consequência, um espiritismo indiferente ao sofrimento humano, sob aquela explicação fácil, né, de cada um estar passando pela situação que merece passar. Né? É um espiritismo alheio às questões sociais. Então, isso tudo, gente, me perdoa, não tem outra palavra para a gente falar. Isso tudo é mentira, isso não é verdade. Isso não é assim. A gente estava equivocado e tapando os olhos porque a gente não queria ver a verdade. E, quando a gente não vê a verdade, a gente patrocina a injustiça, a gente patrocina o racismo, a gente patrocina a LGBTfobia, a gente patrocina a exclusão social. Então, aí a gente caminha de braços dados com a injustiça. Então é muito complicado isso. E aí assim, eu acho que o meu livro tem tudo a ver com essa campanha de vocês, sim, Fábio. Eu agradeço mesmo o convite, acho que tem uma relação direta, porque a intenção dele é resgatar esse espírito crítico, esse olhar crítico para o espiritismo, e dizer assim, olha, gente, nesses pontos aqui a gente não pode dizer isso mais, não. A gente não pode mais dizer que indígenas são selvagens. A gente não pode dizer isso, não se sustenta a partir de um olhar da antropologia atual. Sabe, a gente não pode dizer que as populações africanas são inferiores às europeias. Tá? Por quê? Qual que é o parâmetro de comparação? É o tecnológico? Porque se for espiritual, eles ganham de longe. Ganham de longe. Então, assim, a gente precisa começar a desconstruir algumas verdades que não se sustentaram com o tempo, que podia até ser verdade no século XIX para o pensamento europeu do século XIX, né? E só para o pensamento europeu. É bom que a gente tenha isso claro. Né? Nós viemos de um processo colonizador. Esse processo colonizador ele trouxe consigo uma herança, uma lógica de mundo, uma cosmovisão, e a gente se formou dentro dela. E aí o espiritismo se formou dentro dela. E se a gente não for capaz de perceber os equívocos dessa cosmovisão, a gente repete as injustiças do século XIX, mantendo elas vivas, sabe? E provocando dor, provocando sofrimento ainda hoje. Então é fundamental essa compreensão.